E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais um vídeo referente à fisiologia, com base no Guyton, no Silverton e no Berner também, mas principalmente o Guyton. Lembrando que hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre o hormônio do crescimento, ou seja, o foco é endocrinologia ou a parte endócrina da fisiologia. E eu convido você a participar aqui da nossa comunidade, que é muito simples, ó. Só clicar nesse botãozinho vermelhinho escrito inscrever-se, clicou ali e você já faz parte. Lembrando, segunda a sexta, sempre temos vídeos novos referente à área da saúde e você é muito bem-vindo. Então se inscreve aí, tá convidado. Lembrando que isso aqui é uma playlist, ou seja, nós temos tudo de fisiologia em vídeos para você. Se você não acha todos os vídeos, ao final desse vídeo vai aparecer um quadradinho escrito ali fisiologia. Você clica e vai aparecer tudo de fisiologia, do básico ao avançado aí para o ensino superior. Beleza? Se inscreve aí e vamos ao que interessa, mais um passo no nosso estudo. Vamos lá! Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o GH, o famoso hormônio do crescimento, queridinho aí do pessoal que adora a malhação. Você vai entender o porquê disso. Mas nós vamos entender como ele é liberado, a sua ação, vamos entender aí o seu processo de atuação no metabolismo, vamos entender tudo. Primeiro de tudo, o que induz essa liberação? Como que vai acontecer esse processo de liberação desse hormônio do crescimento? Primeiro, pessoal, a gente tem que saber que esse hormônio do crescimento está envolvido naquele eixo hipotálamo-hipófise. Lembra que a gente falou em vídeos passados? O hipotálamo libera um hormônio. Esse hormônio, ele atua sobre a hipófise, que vai induzir essa hipófise a liberar outro hormônio. E esse hormônio vai viajar ali até uma glândula-alvo, ou até os tecidos, para realizar alguma ação. E é basicamente nesse sentido que acontece a liberação desse hormônio do GH, o hormônio do crescimento. Vamos entender. Bom, pessoal, como eu falei, envolve hipotálamo e hipófise. O que acontece? O hipotálamo, devido a um estímulo, ele vai liberar o que a gente conhece como GHRH. Esse GHRH, ele viaja do hipotálamo até a hipófise. Ao chegar o GHRH nessa hipófise, vai se estimular a liberação dessa hipófise, principalmente ali na adenohipófise do nosso GH. Então veja, ó, o hipotálamo liberou o quê? GHRH, que atua sobre a hipófise, induzindo principalmente a parte da adenohipófise a liberar o nosso GH. E esse GH ele vai atuar principalmente ali nos tecidos, mas principalmente no nosso fígado, liberando o que a gente chama de IGF, ou somatomedinas, que basicamente são os agentes que vão atuar sobre os tecidos, fazendo ali um processo, de certa forma, metabólico nos nossos tecidos. Então veja só, o GH ele tem ação também nos tecidos, mas o principal atuante vai ser os IGFs, vai ser as somatomedinas. Belezinha? Então, ó, é o eixo. Temos ali o hipotálamo liberando o GHRH, temos a hipófise liberando o GH e temos o nosso fígado, por influência do GH, produzindo as somatomedinas, produzindo e liberando as IGFs. Aí você me fala, o que induz a liberação do GH, esse hormônio do crescimento? São alguns fatores, como nós vemos aqui. A hipoglicemia é um deles. Ou seja, naquele momento em que nós temos pouca glicose disponível no nosso sangue, nos tecidos, nós vamos ter a influência do GH para ser liberado. Ou seja, até mesmo em um momento onde você está sem se alimentar por um período de tempo, uma hipoglicemia, vamos ter influência do nosso GH. Ainda podemos destacar aí a presença da grelina, que é um hormônio que induz a fome, o hormônio da fome. Ele também é um importante influenciador que induz a liberação desse GH. Além disso, o exercício físico, ou seja, um esforço físico, também pode ser influenciador aí nessa liberação do nosso hormônio do crescimento. Agora, se existem substâncias ou algumas ações
ou características que induzem a liberação, tem também as que inibem, como a somatostatina. A somatostatina, dentro do próprio eixo que nós falamos, hipotálamo e hipófise, ela pode inibir a liberação do GH, o hormônio do crescimento. Tranquilo? Outro ponto, se hipoglicemia, baixa glicemia no sangue, induz liberação de GH, o contrário também é verdade. Ou seja, se eu tenho uma hiperglicemia, eu vou inibir liberação de GH. E até mesmo se eu tenho muitos elementos ali, muitos nutrientes, se eu tenho a presença ali grande de lipídios disponíveis, eu vou inibir também. Eu vou inibir a liberação desse GH. Então, ó, hipoglicemia libera o GH. Hiperglicemia, muito açúcar no sangue, nós vamos diminuir ou inibir a liberação desse hormônio do crescimento. E claro, as somatostatinas aí, que nós falamos que também influencia, de certa forma, a inibir a liberação do hormônio do crescimento. Agora, o que vai fazer esse hormônio no nosso corpo? Principalmente o GH vai fazer ações, mas o que é produzido lá no fígado por influência do GH também vai ter ações importantes nos tecidos. E quais vão ser as ações desse hormônio do crescimento? Bom, muita gente da academia adora falar desse hormônio, por quê? Porque ele é um hormônio que é anabolizante. E de certa forma, a gente vai entender aqui que ele faz lipólise. O que é isso? Bom, ele vai quebrar gordura. Ele vai pegar o tecido adiposo, que nada mais é do que gordura, e quebrar. E para que eu quebro? Para que eu vou quebrar essa gordura? Basicamente, eu vou quebrar para utilizar como forma de energia. Lembrando, o GH, ele adora utilizar gordura, lipídios como forma de energia. É isso que você tem que saber. Então a ação dele, e o povo gosta muito da massa magra, pois é, o GH ele faz o quê? Quebra gordura. Eu vou utilizar o seu estoque do seu pneuzinho ali, que é tecido adiposo, para gerar energia. É isso que acontece. Além disso, eu vou inibir proteólise, quebra de proteína, e vou induzir o quê? A formação delas. Ou seja, eu vou pegar, de certa forma, essas proteínas e eu vou induzir formação de proteínas. Mas, principalmente, as IGFs, as somatomedinas, induzem a síntese proteica. E, de certa forma, inibe a proteólise, ou seja, a quebra de proteínas para gerar energia. Se você não sabe, aminoácidos formam proteínas. E os aminoácidos, por meio ali do processo metabólico, pode gerar também energia. Mas nesse caso, a gente não quer utilizar a proteína. Eu quero formar proteína, por isso que o pessoal fala é anabolizante, né? É um hormônio que ajuda a formar proteína. E o que o músculo mais adora é energia e proteína, para poder constituir, formar ali os nossos músculos principalmente. Então, pessoal, lembre-se disso. Falou em GH, nós vamos ter a influência principalmente energética sobre os lipídios, quebra lipídio para utilizar como forma de energia. Usa principalmente os ácidos graxos. Tranquilinho que é gordura. E, de certa forma, eu vou pegar essa glicose e vou impedir que ela seja ali, que ela ingresse nos tecidos, nos músculos. E assim, de certa forma, eu vou ter uma hiperglicemia. Por quê? Porque se a glicose não está entrando nos tecidos, ele vai ficar onde? No sangue. Então eu tenho uma hiperglicemia, uma maior concentração de glicose no nosso sangue. Belezinha? Então, ó, o que ela faz? Usa ácido graxo para gerar energia. Usa lipídios. Vai inibir proteólise, quebra de proteína. E vai induzir a síntese. A síntese dessas proteínas. É anabolizante. Quero formar ali músculo, quero induzir ali mitose, principalmente mediado pelas somatomedinas, que é produzida no nosso fígado, lembrando, né, já falamos, produzido no fígado por meio do próprio GH, desse hormônio do crescimento. Né? O hormônio do crescimento induz o fígado a produzir essas somatomedinas, as IGFs, que vão induzir, né, esse crescimento, essa ação
anabolizante, essa ação de mitose, de divisão celular e tudo mais. E aí, pessoal, vem aquele pulo do gato, né, que o pessoal fala, poxa, então o nosso GH só é liberado em situações onde eu estou sem comer, por exemplo. Não, pessoal, vamos dar um exemplo, né? Você está com hipoglicemia, você está sem comer. O que vai acontecer? Eu vou liberar o GH. Por quê? Porque eu preciso de energia. Então, da onde eu vou tirar essa energia? Eu vou tirar dos lipídios, das gorduras, do seu pneuzinho. E é isso que vai acontecer. O GH vai atuar lá nos lipídios, vai quebrar esses lipídios em ácidos graxos, que vão ser utilizados na via metabólica para gerar ATP, gerar energia. É isso que acontece. Só que aí tem um pulo do gato. Como você está sem se alimentar, eu não vou liberar insulina. E de certa forma, eu também não vou gerar ali as nossas IGFs, que são fundamentais para quê? Para fazer ali o anabolismo, fazer mitose, formar músculo. É isso que acontece. Então, sem IGF, fica difícil esse hormônio do crescimento, de certa forma ali, direta, fazer a multiplicação celular, a formação de proteínas. Então, sem se alimentar, você até faz lipólise, você quebra os lipídios, mas não vai ter tanta eficiência em formação de músculo, que é o que muita gente quer, né? Não vai ter tanta eficiência em mitose, não vai ter tanta eficiência na formação de proteínas. Beleza? Então lembre-se disso. Aí você fala, então como que eu consigo GH e ainda me alimentar? Né? Porque eu quero crescer, grandão. Como que eu posso fazer isso? É aí que vem o segredo da sua alimentação. Pensa só, se você se alimenta mais de proteínas, você pode até se alimentar um pouquinho de carboidrato ali, mas você se alimenta mais de proteína. Lembre-se só, se eu tenho proteína, o que constitui as proteínas? Os aminoácidos. Então eu vou ter mais aminoácido disponível na minha digestão. E lembre só, se eu tenho mais aminoácidos disponíveis, eu vou ter a influência para a liberação de GH. Ou seja, eu estou falando, ó, tem aminoácido aqui, meu amigo. Vamos fazer ali proteólise, formar proteínas para o corpo, fazer mitose. Tranquilo? E neste caso você tem insulina. E dessa forma, agora sim, o GH, né, você se alimentou com um alimento ali, pouco carboidrato, mais proteínas, aí você vai liberar insulina, né? Se alimentou, o normal é liberar insulina. Então eu libero GH por presença de aminoácidos. E esse GH agora atua sim no nosso fígado. Atua no fígado fazendo o quê? Produzindo somatomedinas, IGF. E essa IGF agora consegue atuar nos tecidos. Consegue atuar nos músculos, induzindo o quê? Formação de proteína. Induzindo o que mais? Divisão celular, crescimento, olha aí. É o que muitos querem na academia. Então veja só, o segredo não é ficar sem se alimentar. O segredo é se alimentar corretamente. Ou seja, mais proteína, menos carboidrato. Beleza, pessoal? Porque aminoácido vai induzir ali, de certa forma, a liberação desse GH juntamente com a ação da insulina, que vai ali no nosso fígado liberar as IGFs. E claro, pessoal, para não passar batido, além dessas influências, né, de hipoglicemia, presença de aminoácido, exercício físico, liberar GH, o nosso corpo já libera ali em determinados instantes do dia. Isso é importante a gente saber, como a gente está observando aqui, geralmente ali no início da manhã. E também é importante porque ele vai ter influência sobre o sono. Ou seja, quando você tem um sono profundo, você alcança a liberação desse hormônio. Então, dormir também é importante. Não é mentira da sua mãe, não. Vai dormir, senão você vai ficar, não. Olha aí, ela tinha razão. Beleza, então tem influência o sono profundo principalmente, sobre a liberação desse nosso hormônio do crescimento.
E claro, ele pode ter oscilações, como a gente vê nessa imagem aí, de liberação durante o nosso dia. Beleza, pessoal? Então com isso a gente finaliza mais uma aulinha. Espero ter te ajudado. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!